marota que curte uma boa dica de arquitetura e urbanismo. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês 10 soluções que a gente pode utilizar para minimizar os impactos das inundações e dos alagamentos nos grandes centros urbanos. A gente sabe que é a mesma coisa todo ano. Quando vem a temporada de chuvas de verão, é aquele estrago nas cidades. E pessoal, se vocês não viram o vídeo da semana passada, que eu vou deixar aqui no card e também aqui na descrição, lá eu falei sobre as diferenças entre enchente, inundação, alagamento e enxurradas. Então o vídeo está bem bacana. Eu também trouxe umas imagens bem antigas aí da cidade de Juiz de Fora, aqui onde eu moro, sobre a maior enchente da história da nossa cidade, do ano de 1940. Então não perde esse vídeo que está bem bacana. Engraçado você dizer isso, porque eu estava olhando algumas fotos antigas e elas são quase iguais. Tá legal. Mas como podemos diminuir os impactos das enchentes e das inundações nas nossas cidades? Nesse vídeo eu vou te contar tudo certinho. Mas antes, fica comigo até o final e deixa o seu like aqui. E se você não é inscrito, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Pessoal, vamos lá. Solução número 1. Aumento das áreas verdes nos grandes centros urbanos. As áreas verdes reduzem a vazão e o volume do escoamento da água das chuvas, absorvendo as águas através da infiltração. Isso mesmo, vocês sabiam que um solo não pavimentado pode absorver até 90% da água da chuva? E pessoal, isso faz toda a diferença para um bom planejamento das cidades. A solução número 2 são os telhados verdes ou ecotelhados. É uma solução paisagística muito bacana. Além de embelezar a sua casa, ela aumenta as áreas verdes nos grandes centros, além de permitir a retenção da água da chuva, que serve também para regar as plantas do próprio telhado, além de servir como filtro quando a água da chuva vir em excesso, para reaproveitá-la com um sistema de armazenamento. Assim você pode reutilizá-las para a limpeza das áreas externas, no banheiro ou em outros locais da sua casa. Outro ponto positivo é a redução da poluição, diminuição da temperatura interna e também externa. Assim, há uma economia tanto de água como de energia. Rafael, entendi. É muito bonito mesmo essa solução, mas e o preço? Quanto custa isso tudo aí? Ele é mais caro do que o telhado convencional, além da mão de obra qualificada e o alto custo de manutenção, mas também pode trazer muitos benefícios a longo prazo. Se pelo menos as grandes empresas e as grandes construtoras adotassem essa ideia, já iria contribuir bastante com as nossas cidades. Já pensou se isso tudo der certo? Alternativa número 3, jardins verticais. Nas grandes cidades temos grandes edifícios e assim eles criam enormes paredões que não só atrapalham a vista do local, mas também bloqueiam a luz solar. Uma boa alternativa é o uso do jardim vertical. Além de embelezarem os edifícios, eles também têm um papel muito bom para frear a velocidade da água da chuva. Isso mesmo, essa vegetação que fica na parede serve para reter a água da chuva e diminuir a sua velocidade de escoamento. Praças inundáveis. São áreas projetadas para funcionar como reservatório de água durante as chuvas e ao mesmo tempo como praças e campos de esporte. Como vocês estão vendo nesse esquema, os parques alagáveis estrategicamente localizados à beira de um rio ou uma depressão para armazenar a água da chuva. Eles possuem também passarelas que permitem o tráfego de pessoas, mesmo nos períodos de cheias. E as praças piscinas, que são áreas de lazer, às vezes em formato de quadra, que vira reservatório quando chove. Depois que a água é retida, é distribuída no subsolo por encanamento. E essas praças inundáveis, elas possuem um sistema para esvaziamento em torno de meia hora depois que a chuva passa. Pessoal, essa questão das praças inundáveis, eu particularmente acho bem bacana, pois ela traz um design diferenciado para as nossas cidades, além de ser muito funcional na época da chuva. Quinta dica, captação e reaproveitamento das águas das chuvas. Essa ideia é muito bacana, que ela não é de alto custo, então você mesmo pode fazer na sua casa. Basta ser criativo e ter ferramentas. Você vai precisar apenas de latões e canos de PVC, construindo a sua própria cisterna de água da chuva. Assim você vai poder reutilizá-la para poder lavar varandas, calçadas, garagem, enfim, e até reaproveitá-la no seu próprio banheiro. E essa captação das águas das chuvas, pessoal, diminui bastante o volume de água que vai para a rede de drenagem. A nossa sexta dica é o pavimento permeável. Vocês já ouviram falar nesse termo? São ótimas soluções para locais como pátios abertos e grandes estacionamentos. A água infiltra no solo com bastante facilidade e ele pode ser utilizado com blocos intertravados, que são feitos de concreto e são intertravados por areia de selagem. Existem vários modelos e cores disponíveis no mercado.
Eles também são usados em calçadas e como piso podotático. O piso podotático são esses pisos utilizados para sinalização de pessoas com deficiência visual nas calçadas. O concreto permeável também é uma ótima solução. A diferença desse concreto convencional é que ele é feito com materiais granulares, o que possibilita um teor de vazio muito maior do que o concreto convencional, entre 15% e 25%, o que também permite a facilidade de infiltração das águas das chuvas. Também temos a solução do asfalto poroso ou asfalto permeável. Ele é muito parecido com o convencional asfalto, sendo também derivado do petróleo. A diferença é que ele possui, assim como o concreto poroso, vazios na sua composição, o que permite a absorção da água da chuva com muita facilidade. Pessoal, dá uma olhada nesse vídeo. Olha a facilidade de absorção da água por esse asfalto. O único problema é que ele tem um alto custo, chegando aí entre 20% e 25% mais caro que o asfalto convencional. E ele também não tem uma resistência mecânica muito boa. Ou seja, para utilizá-lo em grandes vias, que tem bastante automóveis, fica um pouco mais complicado. Então por isso aí seu baixo investimento. Mas vários estudos já estão sendo utilizados para tentar fortificar esse material e quem sabe aí trazê-lo para as nossas cidades. Jardins de chuva são uma ótima opção para reter a água da chuva e permitir a infiltração dela no solo. Eles vão embelezar as nossas calçadas e deixar as vias mais bonitas, além de trazer o verde natural para as cidades. Eles também servem como ótimas alternativas para proteger os pedestres nas calçadas. Assim ele faz divisão entre o asfalto e a calçada, permitindo que os pedestres fiquem mais seguros ao realizar suas caminhadas. A oitava dica são os piscinões. São literalmente piscinas gigantes, que ganharam força aí na década de 90, mas como as chuvas carregam muitos resíduos sólidos para dentro deles, eles acabam represando toda essa água da chuva e aí acontecem as inundações. As áreas ao seu redor ficam completamente alagadas. Uma solução é ter o acesso para manutenção periódica e com equipamentos de grande porte, como caminhões e máquinas. A nossa nona solução são os bueiros inteligentes. Eles consistem na instalação de uma espécie de cesta de lixo ou uma caixa de tela metálica entre a boca de lobo e a galeria pluvial, com o objetivo de reter entulhos que possam impedir o escoamento da água da chuva. E pessoal, olha que bacana, esses modelos de bueiros inteligentes, alguns deles são conectados à internet. Isso mesmo, eles são tão inteligentes que eles são capazes de avisar quando eles estão cheios, emitindo um sinal que chega até uma central de manutenção, que geralmente fica nas prefeituras das cidades. E logo após esse sinal, uma equipe já pode ser mandada para o local para fazer a sua limpeza. E a dica número 10, não jogar lixo nas ruas para não entupir os bueiros ou as bocas de lobo. Isso mesmo, pessoal, é uma dica muito simples, mas que muitas pessoas ainda deixam a desejar, jogando lixos e entulhos nas nossas ruas. E ainda existem aquelas pessoas que jogam lixos nos nossos córregos e também rios, dificultando mais ainda o processo do escoamento da água da chuva. Resumindo, pessoal, a urbanização desenfreada e a irresponsabilidade, não só por parte da população, mas também dos governantes, contribuem bastante para esses períodos que a gente passa em época de chuva. Muitas inundações, muitos alagamentos e destruição por todas as cidades. Para a gente poder frear essa situação e minimizar esses impactos nas grandes cidades, é preciso aí o apoio da população e também dos nossos políticos. Então isso é um trabalho conjunto entre a população e os nossos governantes para a gente poder melhorar a nossa situação. E pessoal, as medidas sustentáveis são sempre as melhores alternativas, além da conscientização da população. As medidas como canalização de córregos e rios, elas funcionam apenas por determinados períodos. Logo depois, com o crescimento das cidades e o crescimento populacional, essa situação tende a piorar. Resumindo, sempre priorizar as intervenções sustentáveis nas grandes cidades. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixe o seu like aqui. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal e lembra de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. E se for possível, compartilhe essa informação com seus amigos.
ela é muito importante e serve de conscientização para toda a população. E até o próximo vídeo.